No caso anterior, analisamos a situação de uma caixa apoiada sobre uma superfície plana e horizontal, onde a intensidade e direção da força normal coincidem com a intensidade e direção do peso sobre a caixa. Nesta videoaula, analisaremos o caso de um corpo apoiado em um plano inclinado. Veremos que neste caso, além da intensidade e direção da força normal não coincidirem com o peso, a resultante das forças sobre o corpo não é zero. Vamos lá. A animação em tela mostra uma caixa de massa M, apoiada em uma superfície plana e inclinada, formando um ângulo alfa com a horizontal. Consideraremos o caso mais simples, em que a caixa está sob a influência de apenas duas forças: a força-peso e a força normal. Já aprendemos que a força-peso sempre possui uma direção radial, com sentido aproximado para o centro da Terra. Para facilitar nosso estudo, iremos estabelecer um sistema de coordenadas, em que o eixo x coincide com a direção do plano inclinado. Inicialmente iremos decompor as forças peso e normal nos eixos x e y. Vamos começar com a força peso. Observe da geometria, que o vetor peso P, forma com o eixo das ordenadas, y, o mesmo ângulo de inclinação alfa do plano inclinado. Vemos na animação, que a componente do peso na direção do eixo y, é representado pelo vetor P, y. E sua intensidade, é igual à intensidade do peso, vezes o cosseno do ângulo alfa. Marcaremos essa expressão como expressão número 1. Já a componente do peso, paralela ao eixo x, é representado pelo vetor P, x, cuja intensidade é igual à intensidade do peso, vezes o seno do ângulo alfa. Marcaremos essa expressão como expressão número 2. Vamos agora analisar a outra força que atua sobre a caixa, ou seja, a força normal. Bem, sabemos que a caixa exerce sobre o plano inclinado uma força perpendicular à superfície de contato, de intensidade igual à componente do peso na direção do eixo y. Em resposta, baseado na terceira lei de Newton, o plano inclinado irá aplicar sobre a caixa uma força de mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário, denominada força normal, e representada pelo vetor N. Assim, a intensidade da força normal, N, é igual à intensidade da componente P, Y, do peso. Ou seja, a intensidade da força normal, N, é igual à intensidade do peso, vezes o cosseno do ângulo alfa. Marcaremos essa expressão como expressão número 3. Para finalizar, iremos analisar a resultante das forças sobre a caixa, em cada um dos eixos do sistema de coordenadas. Iniciamos pelo eixo das ordenadas y. No eixo y vemos duas forças agindo sobre a caixa: a força normal, e a componente P, y, do peso. Assim, a força resultante no eixo y, representada por F, y, é igual a N, menos P, y. Marcaremos essa expressão como expressão número 4. O sinal menos nesta última expressão, indica que a componente P, y, do peso, possui sentido contrário ao do eixo y. Substituindo as expressões 1 e 3, na expressão 4, vemos, como era de esperar, que a resultante das forças na direção y é zero, já que a caixa permanece sobre a superfície de apoio. Com relação ao eixo x, a força resultante F, x, é igual a menos P, x. Ou seja, a força resultante F, x, é igual a menos a intensidade do peso P, sobre a caixa, vezes o seno de alfa. Marcaremos essa expressão como expressão número 5. O sinal menos nesta última expressão, indica que a componente P, x,
do peso, possui sentido contrário ao do eixo x. Sabendo que o peso sobre um corpo, representado pelo vetor P, é igual ao produto da massa desse corpo, pela aceleração da gravidade no local. Concluímos da expressão 5, que a força resultante F, x, é igual a menos a massa m, da caixa, vezes a gravidade, g, vezes seno de alfa. Marcaremos essa expressão como expressão número 6. Além disso, sabemos pela segunda lei de Newton, que a força resultante F, x, é igual ao produto da massa m da caixa, pela aceleração na direção do eixo x. Marcaremos essa expressão como expressão número 7. Substituindo a expressão 7, na expressão 6, temos como resultado para a aceleração da caixa deslizando no plano inclinado, o valor igual a menos a aceleração da gravidade g, vezes o seno de alfa. O sinal negativo nessa expressão da aceleração da caixa, indica apenas que ela está sendo acelerada em sentido contrário ao do eixo x. O resultado obtido acima para a aceleração de descida da caixa, nos mostra duas informações importantes. Vejamos. Primeira informação. A aceleração de descida da caixa pelo plano inclinado é menor que a gravidade local, ou seja, menor que a de um corpo em queda livre. Segunda informação. Sendo a aceleração de descida da caixa proporcional ao seno do ângulo de inclinação da rampa, concluímos que quanto maior o ângulo de inclinação, maior será a aceleração de descida da caixa. No módulo intitulado Aplicações das Leis de Newton, analisaremos várias situações envolvendo o plano inclinado, inclusive com a adição de forças de tração e de atrito. Encerramos aqui este módulo do curso, que trata da modalidade de força normal. No próximo módulo, ainda no contexto de modalidades de forças, estudaremos a força de tração. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.